noite, eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam nos corredores do poder. Um dos principais assuntos do dia é a reação da Força-Tarefa da Lava Jato em relação à aprovação do pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados, que terminou incluindo uma medida para penalizar procuradores e também juízes. Há também reação aqui na Câmara dos Deputados sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deixa de considerar crime o aborto até o 3º mês de gestação. E também no programa de hoje você vai saber o que os nossos seguidores pensam sobre aquele projeto que determina a redução do salário dos parlamentares. Você confere tudo agora com a gente, tanto na TV Brasil como na Rádio Nacional. E o primeiro assunto é justamente a aprovação do pacote anticorrupção. Depois de muita polêmica, a medida foi aprovada tarde da noite de ontem aqui na Câmara dos Deputados, onde eu estou neste momento, mas houve uma forte reação e a Força-Tarefa até ameaça deixar a Lava Jato, afirma, faz uma avaliação de que a Lava Jato está ameaçada se de fato começar a vigorar a medida, a lei, em relação ao abuso de autoridade. Mas a gente primeiro vai entender por que houve uma reação tão forte em relação a este pacote aprovado na Câmara dos Deputados. E quem explica para a gente o que é que foi aprovado de fato como medidas de combate à corrupção é Maíra Heinen, que fala com a gente diretamente dos estúdios da Rádio Nacional. Maíra. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. O texto base foi aprovado ontem, depois das 4 horas da manhã, aliás, na madrugada de hoje, né? Nas 4 horas desta madrugada, com 12 medidas, o texto base, 400 votos a 1 e 3 abstenções. Depois, os deputados passaram a votação dos destaques, como o que prevê a responsabilização de juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Um exemplo listado como abuso de autoridade foi a motivação político-partidária. Entre as medidas aprovadas estão a criminalização do eleitor pela venda do voto e a possibilidade de pessoas denunciarem casos de corrupção e serem recompensadas por isso. Os deputados também aprovaram a controversa tipificação do crime eleitoral de Caixa 2. Para alguns juristas e para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Caixa 2 já é considerado crime, mas a tipificação em lei pode acabar anistiando todos os partidos e candidatos que não declararam despesas ou doações de campanha até agora. Rosiane. Obrigada, Maíra. Em relação a essas medidas, a reação foi muito grande mesmo, em especial dos órgãos ligados à área de investigação. Agora à tarde, houve inclusive uma entrevista dos integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e a avaliação geral deles foi de que essas medidas, com esta punição a promotores e juízes, foram de fato uma forma de retaliar o trabalho de investigação na Operação Lava Jato. Eles fizeram uma análise também de que isso pode, inclusive, jogar ladeira abaixo aí todo um trabalho feito nesta investigação que está revelando um dos maiores casos de corrupção da história. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, concedeu uma entrevista coletiva e destacou justamente este risco à operação. O endurecimento das leis que tinha sido proposto por meio das 10 medidas anticorrupção se aplicaria a todos, inclusive promotores, procuradores e juízes. Persigam os juízes e promotores sob estado de tirania, em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo. Se for aprovada, a proposta será o começo do fim da Lava Jato. Uma reação também muito grande na área do judiciário, como eu afirmei inicialmente, e a ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, ela
divulgou uma nota falando sobre isso, lamentou a inclusão dessa medida que pune juízes e promotores, também procuradores, e disse que hoje os juízes respondem pelos seus atos na forma do Estatuto Constitucional da Magistratura e que a democracia depende de poderes fortes e independentes. O judiciário é, por imposição constitucional, a guarda da Constituição e garantidor da democracia. Foram palavras de Carmen Lúcia, que disse ainda que o judiciário brasileiro vem cumprindo o seu papel. Aí ela até observou assim: já se caçaram magistrados em tempos mais tristes. Pode-se tentar calar o juiz, mas nunca se conseguiu, nem se conseguirá calar a justiça. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também emitiu uma nota bem grande, expressando bastante o tamanho da indignação dele. Ele que ressaltou que, inclusive, 2 milhões de brasileiros assinaram essas propostas de combate à corrupção, que teve também esse pedido de propostas, aí teve apoio de organismos internacionais, aí disse que nada sensibilizou os deputados. Ele disse que essa decisão da madrugada aí na Câmara dos Deputados colocou o país em marcha ré no combate à corrupção. Desperdiçou uma chance histórica de promover um salto qualitativo no processo civilizatório da sociedade brasileira. E aí o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também concluiu que Ministério Público e Judiciário não podem ser responsabilizados pela crise ética por que passa o país. A reação também houve aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Mariana Jungmann, nossa repórter de Congresso, está aqui ao meu lado. Teve reação tanto a favor como contra. Com certeza o relator dessa matéria, o deputado Onyx Lorenzoni do DEM, não gostou nem um pouco, né, Mariana? Conta pra gente como é que foi essa reação no Congresso. Rosiane Kennedy, ele foi um dos primeiros a lamentar o texto que foi aprovado ontem no plenário da Câmara dos Deputados. O relator Onyx Lorenzoni do DEM do Rio Grande do Sul passou os últimos meses trabalhando em cima dessas questões, fazendo negociações com os parlamentares na comissão especial que analisava essas medidas antes delas irem a plenário. Teve uma sessão longuíssima e tensa em que o relatório dele foi aprovado e depois, quando chegou no plenário da Câmara, o texto foi muito modificado e ele lamentou que isso tenha acontecido. Vamos ouvir o que disse o relator Onyx Lorenzoni. Tinham medidas em que o Brasil avançaria no mesmo patamar de países europeus, dos países mais avançados no mundo de combate à corrupção, e aí resolveram fazer picadinho disso e oferecer o quê? Oferecer a desesperança para o povo brasileiro. Não é isso que a sociedade brasileira quer. A sociedade brasileira quer os poderes atuando harmonicamente, cada um com a sua responsabilidade e principalmente combatendo corrupção. Num país onde se rouba 200 bilhões de reais por ano, não dá para fazer agradinho, nem tratar corrupto com florzinha ou com cuidado. Tem que ser com dureza, com rudeza e com leis rígidas. No Senado, que é para onde o texto aprovado ontem vai agora para análise, a recepção também não foi nada boa. Os senadores classificaram o texto como uma tentativa de ridicularizar a democracia e causar um péssimo impacto na imagem do parlamento e prometem trabalhar a partir de agora para ou retomar o texto original ou pelo menos melhorar o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. No entanto, Rosiane Kennedy, os senadores não são unânimes em considerar que o texto original que foi trabalhado pelo Ministério Público e outras instituições e que recebeu o apoio de 2 milhões de brasileiros, era bom, não. Há muitas críticas ao texto original. Inclusive do presidente do Senado, né? Exatamente. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou hoje que o texto que saiu da Câmara é o resultado desse texto que inicialmente era ruim. Vamos ouvir o que disse Renan Calheiros. É muito difícil conjugar no Estado democrático de direito com aquelas medidas. No Estado de exceção, você pode propor teste de integridade, fim de habeas corpus, validação de prova ilegal, validar o testemunho sobre tortura, mas no Estado democrático, não. Então, esse pacote estava fadado a receber o tratamento que recebeu da Câmara.
Agora, Mariana, você ressaltou que alguns parlamentares no Senado disseram que era até uma forma de fazer piada com o Judiciário. A gente só vai saber o que eles estão pensando de fato na hora que eles forem votar. Porque na Câmara dos Deputados, aqui na Câmara dos Deputados, onde a gente está agora, também houve toda uma história de que não bota isso para votar. E quando botou para votar de madrugada, aí teve uma aprovação esmagadora. Então a gente tem que ficar de olho também no que vai acontecer no Senado Federal para saber se não é só discurso, boca para fora, reclamar do que foi aprovado aqui, mas a gente está de olho aqui nos corredores do poder. No entanto, tem outro assunto para tratar aqui com Mariana, que aí pega bem no pé, digamos assim, e no fígado dos parlamentares, que é a questão do abuso, ou que é a questão do foro privilegiado. Teve mudança ou pode ter mudança em relação a isso, Mariana? Em meio a tudo isso, né, Rosiane, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje uma PEC que põe fim ao foro privilegiado de autoridades em geral quando elas cometerem crimes comuns. Só para fazer uma pequena explicação, o foro privilegiado, né, Rosiane, ele foi criado para proteger parlamentares, juízes, autoridades no exercício das suas funções. Mas aí o que se entende é que isso acabou gerando impunidade quando eles cometem crimes comuns e hoje foi aprovada uma PEC na CCJ para acabar com essa impunidade. Nós temos uma sonora agora do relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Randolfo Rodrigues. Vamos ouvir o que ele disse hoje na CCJ. Se tornou anacrônico o Instituto como ele existe hoje. Se tornou e acabou passando para a sociedade, notadamente pelos mais recentes acontecimentos, inclusive pela Operação Lava Jato, sinônimo de impunidade. Nós, como Casa Pública, vamos mais uma vez esse debate aqui. Esse texto que foi aprovado na CCJ foi considerado por alguns senadores ainda um texto vago, que deixava espaço para questionamentos. Então se tentou, o líder do governo, Romero Jucá, o líder do PT, senador Humberto Costa, tentaram que esse texto não fosse votado hoje, para que eles fizessem alguns ajustes, mas a maioria dos membros da comissão decidiu aprovar o texto hoje e ele segue agora para o plenário do Senado, onde ele tem que ser aprovado em 2 turnos ainda. Então, novas discussões sobre esse assunto ainda vão acontecer, Rosiane. Novas discussões e muitas discussões. A gente pode esperar aí um debate muito intenso, até porque tira o que virou, no final das contas, um privilégio para os parlamentares, para os políticos, que é ter foro privilegiado. Tem até aquela brincadeira que ocorre aqui em Brasília, em relação a todo esse momento de investigação na Lava Jato, que fala assim, né? Perdeu o foro, vai para o Moro. É uma brincadeira que se faz aqui nos corredores do poder, né? Não no jornal, mas nos corredores mesmo do Congresso Nacional, e que aí termina que os políticos se agarram tanto à ideia do foro privilegiado, muitos deles, claro que ninguém pode generalizar aqui, mas muitos deles com medo mesmo de ir parar na Lava Jato lá em Curitiba. Só uma explicação, Rosiane, para ficar claro para o nosso ouvinte e espectador, o fim do foro é para crimes comuns. Os crimes de responsabilidade, que são aqueles que são cometidos no exercício da função, continua valendo o foro privilegiado. E hoje termina que vale para tudo, né, atualmente. No próximo bloco a gente continua falando de medidas polêmicas e aí quem vem conversar com a gente é o repórter Lucas, que conversou com a gente já esta semana e ele vai falar para a gente de uma decisão e a reação aqui na Câmara dos Deputados sobre aquela decisão da primeira turma ontem do Supremo Tribunal Federal, que deixa de considerar crime o aborto até o 3º mês de gestação. Espera aí mais um pouquinho, aguarda a gente, eu volto já e ele vai explicar tudo direitinho para você. Circularam hoje nos corredores do poder. Eu sou Rosiane Kennedy e você acompanha a gente na TV Brasil e também na Rádio Nacional. Eu já abro esse bloco conversando com o repórter Lucas Por Deus Leon, que também é repórter nosso aqui no Congresso Nacional. Ele que é repórter da Rádio Nacional e fica aqui acompanhando todos os bastidores do Congresso. E houve uma forte reação, né, Lucas, hoje aqui na Câmara dos Deputados em relação àquela decisão de ontem no Supremo Tribunal Federal sobre deixar de considerar crime o aborto até o 3º mês de gestação. Boa noite, como é que foi essa reação?
Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. Os deputados reagiram com indignação de uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que decidiu ser inconstitucional a criminalização do aborto até o 3º mês da gravidez. Deputados foram a tribunas, reclamaram e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por causa dessa repercussão negativa aqui na casa, instalou uma comissão especial para analisar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que pode reverter essa decisão do Supremo de ontem. O presidente Rodrigo Maia considerou que a decisão do Supremo invade aí o âmbito do Legislativo, que o Supremo teria, segundo Rodrigo Maia, legislado no lugar do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que o presidente da Casa falou. Muitas vezes o Supremo legisla, como legislou no nosso ponto de vista, do ponto de vista de muitos deputados, ontem. Então a nossa posição, a minha posição, como presidente da Câmara, discutindo com alguns líderes, é que toda vez que nós entendemos que isso está ocorrendo, a nossa obrigação é responder, porque há uma interferência no Poder Legislativo. A gente entende que aconteceu e do nosso ponto de vista, a criação da comissão especial, que já foi lida ontem, vai ser instalada, né, no máximo até terça-feira, é uma resposta dizendo, nós entendemos que há uma prerrogativa que foi usurpada da Câmara, do Congresso, e nós vamos cumprir o nosso papel. Os parlamentares contrários à decisão do Supremo se reuniram hoje aqui no Salão Verde e anunciaram a comissão especial que deve começar na próxima semana. Segundo eu conversei com alguns líderes aqui de bancadas religiosas aqui da Câmara, a intenção deles é incluir no artigo 5º da Constituição a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Essa expressão desde a concepção seria incluída na Constituição, o que poderia reverter a decisão do Supremo de ontem. Isso vai ser um assunto, Lucas, com certeza, mais um daqueles assuntos que geram uma polêmica imensa, porque aí você volta a discutir, ao colocar esse texto, né, esse trecho no texto da Constituição, vai retomar um debate aí, certamente, sobre a questão de célula-tronco, aí vai ser uma discussão muito mais ampla, vamos ver os Lembrando que a legislação brasileira permite o aborto no caso de estupros e de fetos anencéfalos, que nascem sem o cérebro. E isso também poderia ser revisto com essa alteração na Constituição. Discussão ampla, a gente vai acompanhar tudo por aqui. Lucas, obrigada. E agora a gente vai diretamente à redação da Agência Brasil conversar com Carolina Pimentel para lembrar um outro assunto que ontem foi o principal foco do noticiário, a tragédia com o time do Chapecoense. Hoje vários ainda desdobramentos deste caso. Carol, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pelo menos 20 corpos das vítimas do acidente aéreo aí com o time da Chapecoense já foram identificados, segundo informações do Itamaraty. Os primeiros corpos devem ser trazidos para o Brasil a partir de amanhã. E a expectativa é que todos os corpos cheguem ao Brasil até o fim da semana. Sobre os 4 brasileiros que sobreviveram ao desastre aéreo e estão hospitalizados na Colômbia, o Itamaraty disse que não tem perspectiva de quando será possível trazê-los para o Brasil, porque o estado de saúde deles é crítico. Dos sobreviventes, 3 são jogadores da Chapecoense e 1 é jornalista. A Prefeitura de Chapecó informou que será feito um velório coletivo das vítimas do acidente aéreo na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense. O dia e o horário da cerimônia ainda não foram definidos, porque dependem aí da chegada dos corpos. Na noite de hoje, no horário em que estava prevista a partida entre Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín, pela final da Copa Sul-Americana, será realizada uma vigília no estádio lá em Chapecó. Milhares de torcedores do clube devem participar da homenagem aos jogadores. Uma homenagem semelhante também foi organizada pela torcida do Atlético Nacional, que também está prevista em Medellín. E aviões da Força Aérea Brasileira estão em prontidão em Manaus e podem partir para Medellín para ajudar os sobreviventes e também no transporte dos corpos das vítimas do acidente aéreo. O Itamaraty montou inclusive um núcleo de apoio na cidade colombiana para as famílias das vítimas e também para auxiliar nas questões burocráticas aí para o traslado dos corpos. Os telefones para entrar em contato com esse núcleo estão na nossa página agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com as últimas notícias da Agência Brasil. Eu volto a conversar aqui no Congresso Nacional com Mariana Jungmann para falar da aprovação da PEC do teto de gastos. Passou, né, Mariana, em primeiro turno ontem à noite. Mesmo com as manifestações, Rosiane Kennedy, a PEC foi aprovada ontem em primeiro turno com ampla maioria de votos. Eram necessários 49 votos para aprovar. Ela foi aprovada com 61 votos favoráveis, o que para o governo é muito bom. Demonstra que o apoio no Senado continua forte, continua firme. Essa PEC, a gente já falou dela aqui, é aquela que estipula um teto de gastos públicos para os próximos 20 anos, podendo ser revista essa decisão com 10 anos. Rosiane. E só para lembrar, desculpe, a PEC vai ser votada em segundo turno no dia 13 de dezembro. Se ela for aprovada sem alterações, ela deve ser promulgada no encerramento do ano legislativo no dia 15 de dezembro. Seguindo o calendário, que é o que o governo queria, justamente concluir já em dezembro tudo para não ter risco de ficar pendente para o ano que vem e para poder já valer para o orçamento de 2017. Eu tenho um bastidor, só uma curiosidade para você que está nos acompanhando aí sobre essa história. Essa matéria a gente vem falando aqui há um tempão, é um assunto de tanto interesse do governo e da base aliada ao presidente Michel Temer, que ontem, obviamente, quando foi aprovada essa matéria no plenário do Senado, houve comemoração. Aí o curioso é que o presidente do Senado chegou a fazer uma brincadeira e dizer que estavam todos convidados para um jantar hoje, todos os parlamentares ali no plenário, estava a base, estava a oposição, eles estavam todos convidados para um jantar na casa do líder do PMDB, o senador Eunício Oliveira. O fato é que eles dizem que é o seguinte, esse jantar acontece mesmo todo fim de ano. Desta vez veio bem a calhar para a base governista ali nos bastidores para poder comemorar esse resultado. E eles ainda vão aproveitar para fazer uma outra festa, a festa de aniversário do líder do governo, Romero Jucá. Portanto, hoje o dia, neste caso, é de comemoração. E como Mariana ressaltou no começo, mesmo com os protestos que ocorreram ontem, houve esse placar também com uma vitória expressiva, muito além, mais de 10 votos além do que o governo precisava para aprovar a matéria, mostrando força do Palácio do Planalto para aprovar matérias, mesmo que sejam de teor polêmico. Sobre aquele protesto de ontem, olha, causou um estrago imenso. E a repórter Maíra Heinen tem um balanço sobre a depredação que ficou aqui pela esplanada dos ministérios. Maíra. Rosiane, é isso mesmo. 9 ministérios, a Catedral, a Avenida das Bandeiras, o Museu e a Biblioteca Nacional amanheceram hoje depredados nesta quarta-feira, após a manifestação de ontem na esplanada dos ministérios aqui em Brasília. A Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do Distrito Federal divulgou hoje um balanço de todos os prédios que sofreram danos. Ao todo, 24 placas de sinalização foram arrancadas e amassadas, 5 paradas de ônibus quebradas, diversos cones e cavaletes queimados, um controlador de velocidade danificado e 2 veículos queimados. Foram quebradas ainda as vidraças de uma agência do Banco de Brasília no setor bancário sul. 20 pessoas precisaram de atendimento médico com ferimentos leves ou intoxicação aí por causa do gás lacrimogênio. 2 policiais militares foram atendidos no hospital de base com perfuração de faca nas costas e outro atingido na cabeça. A manifestação contra a proposta de emenda à Constituição 55, que limita os gastos públicos, reuniu ontem, segundo a PM, 10 mil pessoas, segundo os organizadores, 50 mil pessoas. Como resultado aí das depredações, a Secretaria anunciou um reforço no esquema de segurança e, em dias de protesto, vai voltar a revistar a chegada à área central de Brasília. Rosiane. Obrigada, Maíra. E aqui no Congresso Nacional, parlamentares de oposição ao governo Michel Temer reclamaram de que houve ação truculenta da polícia em relação a esta manifestação ontem. Eu vou voltar à redação da Agência Brasil agora para a gente conferir com Carolina Pimentel outras informações, as últimas notícias que estão circulando pelo Brasil e no mundo. Carolina.
Roseão, o juiz federal Sérgio Moro voltou a ouvir hoje depoimentos de testemunhas nas ações penais contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois respondem a processos na Operação Lava Jato. Entre as testemunhas está o pecuarista José Carlos Bunlai. E o ex-presidente Lula será ouvido como testemunha no processo de Eduardo Cunha, pois ele foi arrolado pela defesa do ex-deputado. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou há pouco uma nova redução da taxa básica de juros. A Selic, que estava em 14% ao ano, passou para 13,75% ao ano. No mês passado, o Copom também já tinha reduzido a Selic em 0,25 ponto percentual. Foi a primeira redução em 4 anos. Agora foi a segunda redução consecutiva. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, e todas as informações que ela citou e muitas outras você confere no site agenciabrasil.ebc.com.br. Lembra que ontem eu perguntei para vocês aqui o que achavam daquela proposta que reduz o salário dos parlamentares? A gente recebeu várias manifestações, eu selecionei 2, vamos conferir rapidamente o que disseram alguns dos nossos seguidores. Só posso dizer, já adiantar o seguinte, vamos acompanhar aí o que disseram os nossos seguidores e eles dizem de uma forma geral que realmente são favoráveis à redução do salário. O Carlos Alexandre diz que sim, o salário deve ser congelado e diminuído o salário dos parlamentares de todo o Brasil. E o outro seguidor nosso, o Gustavo Henrique, ele disse que o salário dos parlamentares tem de ser no máximo de R$10 mil. Mas tivemos manifestações já agora, bem em cima do horário do jornal, que não dava tempo para puxar e colocar a imagem aí para você, de gente que dizendo que eles deveriam receber era um salário mínimo. E você, o que é que pensa? Bem, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais bastidores e notícias nos corredores do poder. A todos, uma ótima noite, Mariana. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Roseane. Boa noite. A gente te espera aqui amanhã.